que te incomodam as minhas exigências. Não fico contigo pra me sustentar. Já expandi a minha consciência. Não ligo se você é pobre, rapaz. 2 minutinhos só. Deixa que eu banco meu luxo e riqueza. Pra isso eu quero salários iguais. Tá reclamando, então volta pra Amélia. Já que tanta falta ela te faz. Eu lembro que ela sofria ao teu lado. Passava fome pros filhos terem de comer. Força total pra nós. Yes! Tá vamos causar, bater no patriarcado. Pra Amélia eu só quero agradecer. Vamos que vamos. Isso. Amélia não tinha a menor vaidade. Ela também era mulher de verdade. Caso eu cair, eu volto, viu? Vocês não se preocupem. Se eu cair, eu volto. Boa noite, meninas. Nós estamos já ao vivo, tá? Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a Silmara e Matilde Ribeiro, que já estão aqui, ao vivo aqui, junto com a gente. A Ivete Garcia, ela teve problemas técnicos, né, e nós tentamos aqui de todas as formas conectar com ela, mas, infelizmente, nós não conseguimos, então, pedimos desculpa, mas internet é assim, né, gente? Essa nova tecnologia, nesse tempo de pandemia, é muito bom. Ela nos traz, nos aconchega, porque em isolamento é uma ferramenta importantíssima, mas também, muitas vezes, né, acontecem problemas e a gente é compreensível, né? Mas, em nome de toda a coordenação, eu quero agradecer, nós já temos várias pessoas aqui ao vivo junto com a gente, né, meninas? Que bom, né? Em nome das promotoras legais populares, eu quero agradecer muito que vocês aceitaram esse convite. Nós estamos em um momento muito difícil no nosso país, né? Nós estamos enfrentando uma pandemia, a Covid-19, mas nós também estamos enfrentando um desgoverno. E esse desgoverno tem feito vários desmontes e nós estamos retrocedendo em políticas públicas. E as promotoras legais populares, no mês de março, nós fizemos algumas atividades online e nós sentimos a necessidade de fazer uma visita à nossa história, né? Então, revisitando a história de luta e de conquistas das mulheres. E nada melhor para revisitar essa história, para contar para essa nova geração que está vindo e que terá um cenário aí, muita luta pela frente, vocês, para contar um pouco como que foi a conquista e de tantas políticas públicas que tanto nos ajudaram, a nós, mulheres brancas, mulheres negras, a população LGBTIQ+. Então, é fruto de muita luta. E eu gostaria, né, que a Matilde e a Silmara fizessem uma breve saudação e desse uma boa noite aí para o público que já não está nos assistindo. Matilde. Boa noite, mulheres e homens também, se estiverem assistindo. Eu fiquei muito animada com a possibilidade dessa live, porque Santo André tem um lugar guardadinho dentro do meu coração. Eu morei aí no tempo em que trabalhei na Prefeitura de Santo André, tivemos muitas ações em conjunto, então é sempre bom revisitar, é sempre bom voltar, embora não seja de maneira física, mas dá para sentir o calor do abraço. Então, boa noite a todo mundo. Silmara, por favor. Gente, boa noite, Matilde, minha querida. Saudades de você, mulher. Boa noite, Márcia. Boa noite às promotoras legais populares, toda a coordenação do curso aí do Distrito de Capuava.
eu estou lembrando de toda essa nossa convivência, né, Matilde, que ela inicia no final do século passado. Então, realmente, né, eu me lembro que uma vez, no meu aniversário, você chegou em casa com flores e você... foi um encontro interessante, eu vou até compartilhar foto com vocês, todos que estão aqui, todas que estão aqui. Você chegou com flores e um bilhetinho, né? No bilhetinho estava escrito: Silmara, somos importantes onde estamos, né? Naquele momento você era ministra, né, da promoção da igualdade racial, eu era assessora dos direitos da mulher, e a Ivete era vereadora e presidenta da Câmara Municipal em Santo André. Sim, não sem dificuldades, a gente tem histórias muito potentes para compartilhar. Então, eu quero parabenizar as promotoras legais populares por essa atividade e de nos proporcionar, né, esse compartilhar de uma luta que nunca foi em vão. Né? E aí eu estou até com a camiseta das promotoras legais populares que eu ganhei de vocês, Marte, né? Em homenagem a essas mulheres guerreiras que ocupam cada pontinho dessa cidade nossa de Santo André, que a gente tem tanto para contar. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo e prestigiando esse momento. Estou muito feliz de estar aqui. Ivete, bem-vinda! Ivete, abre o seu microfone, Ivete. Aí na foto tem um microfoninho, é só clicar em cima aí. Estou lembrando da Eleonora Menicucci, que ela fala, outro dia ela falou numa live, a gente abre a geladeira, cai uma live. Ivete, boa noite. Boa noite, meninas, boa noite. Desculpe o atraso aqui. Não tem problema. Me virando com a tecnologia. Não tem problema nenhum. A pandemia fez com que nós nos adaptássemos a essa forma, né, meia maluca. Confesso que eu gosto mais do abraço, do olho no olho, mas, né, enquanto nós não podemos, estaremos aqui. Ivete, eu gostaria que você desse uma saudação, já temos muitas pessoas aqui, ao vivo, aqui junto com a gente, né? Eu gostaria que você desse uma saudação para o público que está nos assistindo. Legal, gente. Meu abraço carinhoso a todas as pessoas que dedicam um pouquinho do seu tempo para estar conosco, mesmo na distância. Cumprimentar você, Márcia Garcia, que é Garcia também, vai ver que nós temos sangue espanhol aí na veia, aqui junto, né? Eu tenho certeza. Também cumprimentar a Lete, a Cris, a Lurdinha ali, aí, que junto com você comandam esse projeto, e pela iniciativa dessa live, também a todas as promotoras legais que estão nos assistindo, e em particular, lógico, em especial a do Distrito do Capoava, que eu já tive o prazer de estar junto com elas também. Dizer da minha alegria de estar com a Matilde e com a Silmara, as duas fazem parte da minha história, da minha trajetória política. Nós tivemos aí a oportunidade de trocar aprendizado na gestão pública, mas também no feminismo e nessa entrega nossa no movimento de mulheres há mais de 30 anos aí. Esse convite me deu a oportunidade de revisitar, né? Eu quero agradecer essa história que a Assessoria dos Direitos da Mulher, a primeira, está fazendo 32 anos esse ano, né? E aí, ao revisitar, eu me encontrei com várias mulheres nesse momento de lembranças, e eu queria dedicar esse momento também a alguma delas, como a dona Joana, dona Maria Natalice, a Maria José, a Zilda, a Cibele, a Cida e a Luci,
que fizeram parte desse processo com a gente, que não estão mais conosco. Então, bora lá. Bom, que felicidade. Ainda bem, eu estou nervosa, viu? Porque estou aqui com vocês, é muito gratificante. Eu já tive a oportunidade de estar com a Ivete e com a Silmara, com a Matilde. Eu participei uma vez de um encontro no consórcio, mas conheço já muito da história de vocês. Então, muita gratidão por eu poder fazer parte desse momento que, para mim, é, assim, aprendizado puro. Bom, mas o pessoal quer ouvir vocês, né? Então, a nossa primeira pessoa que vai bater um papo com a gente, vai contar, revisitar um pouco dessa nossa história, é Ivete Garcia. Ivete Garcia tem 59 anos, é andriense, socióloga, mestre em administração, foi vice-prefeita e secretária de Orçamento e Planejamento Participativo da Prefeitura de Santo André, na gestão de 2005 a 2008. Vereadora por 2 mandatos, 97 a 2000 e 2001 a 2004, foi eleita a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Santo André, no biênio de 2003 e 2004. Iniciou sua atuação política aos 14 anos, na Pastoral da Juventude e na Juventude Operária Católica. Foi diretora do Sindicato dos Químicos do ABC, integrou a primeira Comissão Nacional sobre a questão da mulher trabalhadora na Central Única dos Trabalhadores e a direção da CUT Regional ABC. Participa do movimento de mulheres há 35 anos e é a nossa amiga e querida Ivete Garcia. Ivete, é com você. Bom, vamos lá, gente. Vamos ganhar tempo, já que eu que atrasei tudo aqui, né? Bom, eu gostaria de contextualizar um pouco o cenário político antes das eleições de 1988, né? Prefeitos administraram nossa cidade 20 anos antes da chegada do PT ao governo de 89, e eram da antiga Arena, do PTB, com exceção do Lincoln Grillo, que é do MDB, e em 1988 nós, então, derrotamos Newton Brandão, que era do PTB, e por algum tempo ele continuou sendo nosso principal adversário político na cidade. Só relembrando que eu acho que é importante, essa década, ela foi importantíssima na história do Grande ABC, o surgimento do novo sindicalismo, a redemocratização do país que estava em curso, a influência da teologia da libertação nas pastorais, a forte organização dos trabalhadores e trabalhadoras e também a participação forte dos movimentos sociais. Eu creio que na segunda metade dos anos 80, eu acho que nós tivemos um aumento significativo das mulheres no trabalho formal e o interesse maior, inclusive, das mulheres nesse período de participar dos sindicatos, e daí que então surgem grandes greves lideradas por mulheres e particularmente nas fábricas do Grande ABC. A criação da Comissão Nacional, né, sobre a questão da mulher trabalhadora da CUT, ela marca um novo momento para as sindicalistas e as trabalhadoras de várias categorias da nossa região, do ABC, porque aí então surge simultaneamente uma comissão regional de mulheres que agrega as sindicalistas, fortalece a presença das mulheres nos sindicatos e também nas negociações junto aos patrões pela luta de novos direitos. Em algumas cidades do ABC, as mulheres já se organizavam em comitê, pastorais e associações, e a criação, então, da coordenação de mulheres do ABCD, MRPEG, como é que a gente chamava, né, junta todas nós e marca esse casamento entre sindicalismo e feminismo. E a força dessa nossa unidade vai, então, ser demonstrada no primeiro 8 de março público, em 1987, no Paço Municipal, e também na nossa atuação forte, firme, comprometida na ampliação de direitos na Constituição de 88, tanto nas ruas, pegando assinaturas para que isso acontecesse, mas também no famoso lobby do Barton. Então, eu acho que essa efervescência que nos prepara para uma participação mais qualificada no processo eleitoral em 88. Em Santo André, eu acho que de maneira mais unificada, nós vamos ganhando visibilidade, escrevendo uma página com propostas que foram incorporadas ao programa de governo,
e na organização de uma atividade na Oliveira Lima, que junta o Celso e as candidaturas proporcionais, ali está a nossa visibilidade. Nós tínhamos clareza que a gente não queria reproduzir em Santo André a experiência do Conselho da Condição Feminina. Esse conselho, ele é importante, ele vai ter seu mérito, mas nós vamos trabalhar no programa para um organismo de caráter executivo dentro do organograma do governo, com autonomia administrativa e dotação orçamentária. Bem, nós vencemos as eleições, trazendo para Santo André, então, pela primeira vez, o modo petista de governar. Nesse cenário, fruto dessa luta, nascia, então, a Assessoria dos Direitos da Mulher, inicialmente ligada ao gabinete do prefeito, do Celso Daniel, e depois a Secretaria de Governo, com assento no secretariado. Nós assumimos com uma equipe bem enxuta, só depois de algum tempo que nós conduzimos um concurso público e tivemos assistentes sociais e psicóloga, mas nós éramos 3 e depois com as concursadas melhoramos esse quadro, e nós enfrentamos, todos nós e o governo como um todo, uma máquina enterrada, uma estrutura arcaica, cheia de cultura e valores machistas bem arraigados. Bom, nós tínhamos ideologia, convicções, conceitos, mas nenhuma experiência em gestão pública, e infelizmente nós não contávamos com nenhuma experiência no Brasil que pudéssemos, de poderes locais, que nós pudéssemos nos referenciar. Então, nós nos baseamos no acúmulo na nossa vivência no movimento e no feminismo. Nós procuramos apoio e parceria de feministas que estavam organizadas em coletivos, ONG, algumas já amigas de longa data, e o que a gente percebia, assim, que o discurso que a gente trazia, agora existia uma prática, nós precisávamos sair de cima do caminhão. E eu, literalmente, saí de cima do caminhão mesmo, que eu ainda estava no sindicato. Nós tínhamos a responsabilidade de trazer, de transformar, de traduzir em ações e políticas públicas o sonho e reivindicação das mulheres. No primeiro momento, foi preciso investir muito tempo e energia na sensibilização e convencimento da equipe de governo, servidores e servidoras e sociedade sobre o porquê da nossa existência. Porque dizer por que viemos era uma tarefa cotidiana. Até tinha umas brincadeiras, agora tem um órgão da mulher lá na prefeitura, por que não tem um órgão para os homens? Então, a gente, se tivesse meme hoje, a gente ia virar piadinha aí. Então, nós, lógico, como eu creio que aconteceu em outras administrações, sempre renovando, nós estruturamos cursos, treinamentos, capacitação, era merendeira, era gari, era profissionais de ciências sociais, era assistente social, era os coordenadores no centro comunitário, era na saúde, enfim, um pool de treinamento e sensibilização. E as propostas da assessoria, elas comungavam com o slogan Direito à Cidade, que era o slogan do governo, e também com todos os eixos definidos no planejamento estratégico, particularmente no que diz respeito à inversão de prioridade e participação popular. Bom, nós vivíamos no sistema capitalista, era fundamental inverter a lógica do Estado, que era neutro em relação a gênero e raça, e classe também, porque as mulheres, de alguma maneira, estavam inseridas em classe social, e isso era determinante para a situação dela de pobreza, de trabalho, enfim, de situações que estavam colocadas na cidade. Então, era fundamental, nesse período, buscar estratégias que fizessem o Estado se posicionar, que no caso eram nós, e estar mais presente no cotidiano das mulheres, e para que elas pudessem também sentir essa presença do Estado no cotidiano. Eu acho que, nesse sentido, a gente enfrentou alguns desafios, que primeiro era combater uma visão assistencialista, romper com posturas tradicionais e conservadoras dos governos que nos antecederam, que reforçava a divisão sexual do trabalho, naturalizava o papel da mulher como da reprodução, a dona de casa, que cuida da família, que cuida do marido, que da educação dos filhos, e também cultivava, de alguma maneira, um padrão de beleza, né? Que isso, inclusive, já vinha das fábricas, e estereótipos da mulher perfeita. Eu acho que garantir, então, nesse momento, a matricialidade, a transversalidade das ações, era para nós um desafio que era comprometer
o conjunto do governo com essa política, ou seja, gênero estar no planejamento global do governo sem diluir as demandas específicas das mulheres e a nossa perspectiva feminista do que a gente trazia. Eu acho que para nós era consolidar um olhar, por exemplo, sobre a saúde da mulher, não só como reprodução, mas o corpo, como diz sempre Matilde, o corpo como território político, né? E também a violência contra a mulher não ser uma questão cultural, coisa de pobre, alcoólatra, homem nervoso, né? Era que perpassava todas as classes sociais e que era uma relação de poder do homem sobre o corpo da mulher. Eu acho que trazer as mulheres para perto do governo, na definição das políticas, incentivando para que elas se organizassem, esse foi um baita desafio que a gente enfrentou, já que não tinha um movimento de cidade. E por último, o último desafio que eu achei importante é o desafio da democratização da cidade, ou seja, como é que a gente fazia uma releitura do urbano, do ir e vir das mulheres, como é que pensava uma cidade do ponto de vista das mulheres, como é que as mulheres se apropriavam do espaço urbano sem ter uma função social só de manhã, tá no parque porque é mãe, tá não sei aonde porque é mãe, se tá com criança ninguém mexe, se tá sentada sozinha mexe, se senta no bar com criança tudo bem, se senta sozinha mexe. Então, eu acho que foram 4 anos intensos, né, por conta do tempo aqui que nós temos, eu vou destacar algumas ações, intervenções, realização, sem detalhar, né, e apontar erros e acertos, limites e possibilidades, decepções, frustrações, nada disso. Né? Eu vou apresentar algumas coisas que foram importantes, que as minhas colegas sabem quanto a gente passa de decepção também e frustração. Então, eu queria dizer que o primeiro desafio que nós enfrentamos foi o debate da realização do concurso de Miss na cidade de Santo André. A cidade sempre realizava esse concurso de Miss, historicamente, e a prefeitura era parceira. Nós nos posicionamos contra esse concurso. O próprio Celso e o secretariado questionou se esse era o nosso papel, vetar concurso de Miss. Nós mantemos essa posição, argumentando que se era um direito à cidade, nós não podíamos ficar vendindo perna e bunda de mulher, né? E que também a gente ia acabar de sair de cima do caminhão e falar de padrão de beleza, e agora no governo nós não íamos compactuar com isso. E aí tinha também para nós, né, além disso, tinha um cunho racial, né? Então nós abrimos o debate dentro do governo, pedindo posicionamento das várias áreas, das várias secretarias, das equipes de governo, e simultaneamente nós chamamos algumas feministas de São Paulo e do ABC para fazer uma reflexão junto com o diretor de cultura, que não concordava com a gente, sobre valores numa administração de esquerda. Esse era o título. E aí, fruto disso, saiu um documento com uma análise cultural, antropológica, sobre o que é belo, o que é exótico. E esse documento, então, subsidiou a posição dos secretários e do prefeito, contrários, finalmente, a essa parceria e de fazer esse concurso público. E daí para frente, até desfile de top model, eles consultavam a assessoria, né? Eu acho que nessa linha de valores, eu também queria destacar uma coisa: os concursos públicos, eles discriminavam o sexo, por exemplo, queria motorista de caminhão, sexo masculino. Então, nós interferimos nisso, intervimos, conversamos, e aí teve mulheres, ainda na nossa gestão, mulheres motoristas de caminhão, porque nós mudamos o concurso, e acho que uma coisa importante era a linguagem de símbolos. Vocês vão concordar que linguagem de símbolo é um negócio muito importante, não adianta nada assessoria, ficar falando uma coisa e a comunicação da prefeitura outra. Não usar nem a palavra cidadã. Conquistar a palavra cidadã já foi uma vitória para nós naquela época. Eu acho que essa nossa história do concurso de Miss, ela favoreceu muito essa aproximação com as áreas e também descobrir que nós tínhamos no governo, nas equipes, mulheres feministas. Então, a prefeitura já realizava atividades em vários espaços da cidade, né? Mutirão, orçamento participativo, lazer, cultura, esporte e tal. O que a gente fez? A gente, então, com essas mulheres que coordenavam esse trabalho, a gente, então, propôs e constituiu o Elo Mulher, que juntou várias secretarias, que depois virou intersecretarial, virou uma coisa, cada uma deu seu nome, mas nesse caso era Elo Mulher. E aí, o Elo concretizou na prática essa ação. Uma coisa importante para nós
foi a nossa preocupação, a maior preocupação nossa foi a violência contra a mulher. A partir da constatação que na Delegacia da Mulher de São Bernardo, que era a única na região, Santo André estava em segundo lugar, nós abrimos uma frente para tratar disso. Primeiro, a instalação da Delegacia da Mulher em Santo André, que já com o serviço social que a gente tinha contratado, a Casa Abrigo, as mulheres vítimas de violência, destacar que foi a primeira no país, porque nós não conseguimos referência de nenhuma casa de apoio, de nada, para a gente montar a Casa de Santo André. Nós tínhamos uma experiência do Estado que nós não desejávamos, que não era o que a gente desejava, então nós nos pautamos uma experiência no Canadá e finalmente inauguramos essa casa no mesmo dia que a Delegacia da Mulher, né, com a perspectiva de que as mulheres lá pudessem recuperar a autoestima, trabalhar, pôr os filhos numa escola e com a segurança, com todo o serviço que a gente expunha, social, psicológico, jurídico, enfim. E essa casa, então, foi uma experiência para nós nova, do ponto de vista que a gente não tinha nenhuma referência. O treinamento da guarda chegou numa boa hora, né, sobre violência, porque nós chegávamos na prefeitura e havia muito preconceito em relação à guarda municipal. Um caso de estupro marcava negativamente a corporação. O Celso Daniel nomeou uma comandante mulher, a Lília Gouveia, que foi parceira, e aí trouxe a guarda feminina, abriu o concurso para a guarda e determinou que para subir de patente tinha que fazer o curso de violência contra a mulher. Bom, toda a guarda fez o curso de violência contra a mulher, e eu acho que foi importante, teve resultado na cidade, deu assistência para nós no serviço que a gente montou, e também alguns mudaram suas vidas aí, porque alguns até batiam na mulher. Bom, para as mulheres ter contato com o tema, confiar nos serviços, conhecer os serviços, a gente teve que ir para os bairros para elas conhecerem a legislação, que era as violências e tal, e a gente fez um trabalho de ida aos bairros para discutir a violência contra a mulher, e paralelamente aquilo que nós insistentemente fazemos, né, que é a intervenção em terrenos baldios, prédios abandonados, poda de árvore, para iluminação pública, plano de iluminação pública para evitar os casos de estupros, particularmente nos pontos de ônibus. Eu acho que a relação com a comunidade foi fundamental. Eu já estou caminhando aqui para o fim, não dá para a gente... Tornou-se prioridade para nós precisávamos saber o que as mulheres pensavam, porque como não havia interlocução, né? Então nós fizemos um cadastro dos grupos de lideranças que participavam de grupo de terço, ginástica, tricô, crochê, clube de mãe, cozinha, tudo que tinha mulher nós cadastramos e começamos esse contato, nós mergulhamos junto com ela, mulher, nesse trabalho, cada mês uma atividade, cada mês um tema, novas vivências, experiências, e nós criamos primeiro um fórum para discutir as políticas públicas, e aí nós pensamos, bom, está na hora dessas mulheres se conhecerem, se encontrarem, e aí surgiu a ideia do primeiro encontro de mulheres de Santo André. Nós fizemos um pré-encontro com 62 mulheres já para organizar esse encontro. Esse encontro, que chamava Vida de Mulher, em 1991, ele foi mágico, ele foi emocionante, foi o dia todo. Matilde estava lá, Silmara também. Foram 600 mulheres, 174 bairros, 200 crianças nas creches. E, mais uma vez, nós contamos com as parceiras mulheres feministas. E a continuidade do curso de formação, a continuidade disso foi um curso de formação feminista com as principais lideranças que surgiram, porque a gente foi identificando as principais lideranças, muitas estão aí hoje, e potencializar essa organização para a gente ter uma auto-organização das mulheres e agregar essas mulheres nessa ideia de cidade. Então, nasceu o Movimento de Mulheres, nasceu a Feminina, e né, a gente tem esse legado, né? E só para registrar, eu acho que na coisa do legislativo, duas coisas importantes. A Lei Orgânica Municipal, você sabe que nós tivemos que atuar na Constituinte Municipal, inclusive nós fizemos essa articulação em nível regional, estudamos, elaboramos proposta, e junto com a bancada do PT em Santo André, nós conseguimos separar as mulheres do capítulo da família, adolescente e tal, e ter um capítulo da mulher, está lá na lei orgânica do município, e o plano diretor, que eu acho que nós decidimos nos colocar nesse debate. Era uma lei muito importante, com decisões para 20 anos, que mobilizava a cidade inteira em discussão. Até aquele momento, não havia nenhuma discussão do movimento de mulheres sobre
o reordenamento democrático do espaço urbano. Então, nós contratamos uma geógrafa feminista, não era a nossa especialidade, que é a Soninha Calió, e não havendo dados, estatística, nada, porque a prefeitura nunca tinha nada de recorte de gênero, a gente começou, então, a velha fórmula, conversar com as mulheres nos bairros, setores da sociedade e levantar, identificar problemas e propostas. Foi um trabalho árduo, foi polêmico, mas muito rico, e nós conseguimos incluir no plano diretor, na lei, que foi para a Câmara, né, a proposta de lei, um plano municipal das mulheres, um plano setorial titulado Plano Municipal, com 4 eixos: habitação, segurança, equipamentos sociais e geração de renda. Eu acho que esse momento eu queria registrar que ele representou um amadurecimento para todas nós, do ponto de vista do discurso de mulher e cidadania, o que era de fato, né? Se pudesse detalhar aqui, é riquíssimo tudo isso, trazendo as propostas de lavanderia coletiva, restaurante coletivo, tudo isso para o plano diretor. E foi o único plano diretor do país que contemplou questões específicas da mulher até aquele momento. Não sei se depois disso teve. Então, eu acho que rapidamente, Márcia Garcia, tentando, já que você é minha parente, eu vou cumprir o horário. De 92 a 96, houve a interrupção desse trabalho, né? O legado que ficou, para mim, foi o movimento de mulheres, porque a gente perdeu todas as conquistas dentro da prefeitura, casa-abrigo e tudo, nós brigamos por ela, mas o movimento continua. Essas mulheres que tiveram no encontro, que participaram desse processo, ficaram organizadas nesse grupo que se chama Feminina, e continuou lutando, se fortalecendo, né? E quando volta, então, esse trabalho em 96, eu já era vereadora, e não é mais comigo agora, né, Márcia? Agora é outra pessoa que fala sobre isso. É isso mesmo, Ivete, muito obrigada, muito legal. E antes de passar a palavra para a Matilde, só para vocês terem uma ideia de quanta gente bacana que tem aqui com a gente. Tem promotoras legais populares do ABCDMRR, tem a Marilda de Pirajuí, tem Belo Horizonte aqui com a gente, tem a vereadora Márcia Gomes de Ribeirão Pires, tem a Sônia da Negracim, tem a Anitta Poeta, nós temos também a presença de vereadores aqui com a gente, né, o Wagner Lima, e tenho aqui, eu vou ler só um comentáriozinho, tá? De homens que estão aqui nos acompanhando. Essencial resgatar a história. O Brasil é um país sem memória, ou, na melhor das situações, com a história dos vencedores. Parabéns pela iniciativa e pelas participantes, tá bom? Agora, eu vou aqui apresentar, né, a nossa querida Matilde Ribeiro, doutora em Serviço Social pela PUC, tem experiência profissional e acadêmica em gestão pública, políticas de gênero e raça, docência em nível superior e educação popular, formação política, participação no movimento negro de mulheres negras e feminista, professora adjunta desde 2014 na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no Instituto de Humanidades Pedagogia, em Redenção, Ceará. Integra o Conselho da revista Estudos Feministas e o Conselho África Instituto Lula. Foi ministra de Promoção da Igualdade Racial no governo federal de 2003 a 2008 e secretária adjunta da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo, de 2013 e 2014. Então, agora, nós queremos ouvir Matilde Ribeiro. É com você. Muito obrigada. Bom, pessoas, boa noite de novo. Ivete, eu estava tão nervosa se você não chegasse. Porque, de fato, a sua fala era, como primeira, muito importante, porque ninguém inventa roda, né? Não se deve inventar roda. Então, era importante que as pessoas te ouvissem primeiro. E também, você não estava quando eu fiz
a saudação, eu dizia que parte do meu coração é andreense. Então, muito legal estarmos aqui. Bom, seguindo, então, eu fui a assessora dos direitos da mulher na segunda gestão do prefeito Celso Daniel. Eu não era da cidade, então começa aí um grande desafio, porque era muito comum antigamente nas gestões petistas, quem vinha de fora era reconhecido como estrangeiro, né? E aí é difícil você ser estrangeiro numa terra, você tem que cavar tudo, né? Cavar o reconhecimento, cavar as parcerias, cavar todo o processo. Mas era muito confortável também, Santo André já ter vivido a história que a Ivete, e os passos que a Ivete contou. Porque, do ponto de vista do movimento de mulheres, das lideranças e das primeiras parcerias que nós fomos constituindo, as mulheres não eram marinheiras de primeira viagem. Eu conversava ali com pessoas que já tinham vivido um processo de relação com o poder público na gestão em que a Ivete foi a assessora dos direitos da mulher. E também nós tínhamos o respaldo feminista dentro da Câmara Municipal, considerando o fato de Ivete ser vereadora, né? Então, tinha aí algumas ligas que ajudavam a estruturar mais o trabalho. E o grandíssimo desafio para quem assume esses cargos, né? Eu depois me tornei gestora pública de carteirinha, que eu fui, depois de ter sido assessora dos direitos da mulher em Santo André, eu fui ministra, fui secretária adjunta na Prefeitura de São Paulo. Então, o grande desafio que Santo André me propôs no ano de 1997 foi viver a oportunidade de mudar de lado do balcão, né? Uma coisa é você ser militante feminista, militante do movimento de mulheres, no meu caso, militante do movimento negro, militante do PT, e ajudar a formular as propostas. No caso, eu trabalhava como assessora, havia a SOF, Sempre Viva Organização Feminista, que contribuía com o trabalho da Ivete aí em Santo André. Uma coisa é você exercer o papel fora da gestão pública. Outra coisa é você estar do outro lado, que é exercer o papel de assessora dentro da gestão pública. E principalmente em gestões democrático-populares que pesam pela relação com o movimento popular, ou seja, o PT, todos os erros que possa ter tido, mas o PT tem um grande acerto que é este, não desconsiderar a presença dos movimentos sociais, dos movimentos populares na relação de construção das políticas públicas. Então, foi bastante desafiador o aprendizado de trabalhar com a cabeça numa gestão pública municipal, mas dentro de uma estrutura de Estado, né? Essa eu acho que deve ser pauta de muitas reflexões futuras que nós possamos ter. Eu espero que a gente passe logo desse momento de não poder estar vivendo presencial, ninguém aguenta mais, mas ainda bem que a gente tem as lives que nos alimentam, mas existem muitos pontos na construção dessa história que servem de referência não só para as mulheres, mas para pensar o que é democracia, o que é cidadania, o que é a construção de propostas levando em consideração a presença dos movimentos sociais, o que é a relação do governo com a academia, com setores formadores de opinião. Tudo isso tem a ver com gestão pública num todo,
A mulher é uma fatia dessa questão, né? Então, esse desafio de mudança do lado do balcão, essa simbologia eu acho interessante, porque a gente sai da condição de ser demandante para estar na posição de ser operadora, gestora, essa palavra é feia, mas eu vou falar, fazedora, né, das políticas de promoção, no caso aí em Santo André, da mulher, né? É um espaço, é uma troca de lugar que traz um aprendizado muito rico e traz conhecimentos que são imprescindíveis para se pensar políticas de promoção da igualdade de gênero ou da igualdade racial ou qualquer igualdade no campo da justiça social, né? Ivete foi muito precisa em trazer questões ligadas à mudança de cultura e a simbologias que fazem parte desse processo. Com isso, eu quero dizer, assim, complementando o que a Ivete disse, para a realização das políticas como um todo, nós temos que trabalhar na lógica do convencimento. Por mais que nós possamos ter prefeitos, prefeitas, gestores que entendem a lógica do feminismo, que entendem a lógica da inclusão da mulher, mas a máquina pública, considerando que a máquina pública é feita de pessoas, ela é muito perversa, ela é muito generalista. É mais fácil a tese do machismo e a vivência dele é muito mais fácil do que a tese da igualdade, de justiça, de democracia e a vivência dela. Então, o convencimento é uma grande arma para a construção das políticas. Outra coisa que nos cabe como aprendizado é a negociação. Em tudo tem que haver negociação. Uma negociação valendo desde a negociação de conteúdo. Por exemplo, a Ivete, quando se tornou vereadora, se recusou a entrar no seu gabinete enquanto não colocassem o azinho lá de vereadora. Vamos lembrar disso. Então, assim, isso não é isso para os olhos machistas da sociedade parece como frescura, como preciosismo. Mas não é frescura. Nós não somos homens, nós não somos vereadores ou assessores. Somos vereadoras, assessoras, né? Professora. Nós somos mulheres, com a carga cultural que isso tem, né? Então, desde negociar essas pequenas coisas que parecem firula, mas não são, até negociar orçamento público. Para se ter política pública voltada à mulher, é preciso ter orçamento público voltado à mulher. E é muito comum, quando se fala de orçamento, as pessoas tentarem nos convencer no sentido oposto ao que a gente tenta e tentará trabalhar, que é fazer valer a compreensão de que para desconstituir a desigualdade entre homens e mulheres, é preciso criar oportunidades, é preciso criar caminhos. Então, as pessoas, em geral, vêm com um discurso assim, falavam para mim, eu ouvi isso em Santo André, eu ouvi isso no governo federal, eu ouvi isso na prefeitura de São Paulo, e vou ter que ouvir isso, ouço na universidade, ter que ouvir muitas vezes ainda, porque a sociedade não é feminista, a princípio, muito pelo contrário, né? Então, a contrafala é assim, mas, Matilde, por que você está insistindo em ter políticas públicas voltadas a setores minoritários? Se, ao trabalhar as políticas no caso do governo federal, as políticas Minha Casa Minha Vida, o combate à fome, a participação das mulheres nos conselhos e etc.,
a gente está favorecendo a sociedade como um todo. Quando se faz política social, nós estamos favorecendo todos. Se favorece os pobres, favorece as mulheres. Aí nós temos que argumentar, meu filho, minha filha, não é bem assim, né? Se não houver políticas específicas em nichos de política pública, nós nunca vamos viver a igualdade entre homens e mulheres. Bom, além da negociação, a governança, né? A Ivete falou de transversalidade, tem sido essa lógica, esta a lógica dentro das políticas governamentais. E dentro da transversalidade, nós que assumimos a gestão desses órgãos no campo dos direitos humanos, entramos em desvantagem, porque nem sempre o orçamento é nosso. Em geral, o orçamento é da Secretaria FIM, é da Secretaria da Educação, da Secretaria da Cultura, da Secretaria do Trabalho, das secretarias das políticas finalísticas, né? E as políticas meio, que são estas ligadas aos direitos, elas entram como mediador, nós que assumimos esses cargos, entramos como mediadoras, mas não temos necessariamente o orçamento na mão. Então, nós temos o poder da palavra, o poder da utopia de mudança e, de preferência, o movimento social do nosso lado. Quando fui assessora dos direitos da mulher, dando continuidade, a Ivete lembrou bem, quando nós, dia 1º de janeiro de 1997, existiam algumas caixas com alguns guardados da experiência vivida pela gestão anterior do Celso Daniel. Muitas das caixas as mulheres guardaram nas suas casas, porque se ficasse dentro da estrutura da prefeitura, elas iriam sumir, né? Então, eu recebi algumas caixas com algumas memórias, e o cargo de assessora dos direitos da mulher, que passou a existir dentro da estrutura do governo, era destinado a um homem que ocupava alguma cadeira no gabinete do prefeito, anterior à segunda gestão do Celso Daniel. Então, foi um recomeçar, mas, como já disse, um recomeçar confortante, porque já tinha ocorrido uma história anterior. Me lembro que, do ponto de vista das políticas realizadas, onde deu mais densidade e onde teve maior frequência, até por ser este o papel destinado à assessoria dos direitos da mulher, foi nas ações de violência contra a mulher. Nós construímos, finalmente, o Centro de Referência, de atendimento à mulher em situação de violência, que se chamava Vem Maria, e o nome Vem Maria era justamente para um chamamento às mulheres: vem cá, olha, esse é um espaço teu, um espaço de acolhimento às mulheres que sofrem a situação de violência e a quem quer contribuir para que isso deixe de existir, né? Nós também realizamos muitas ações logo de início na área da saúde da mulher, porque também é uma área que tem um histórico interessante, Brasil afora, porque, assim como Ivete e o prefeito Celso Daniel viveram a experiência de implementar de primeira mão a assessoria dos direitos da mulher em Santo André, em muitas outras cidades isso também acontecia na mesma época, em Porto Alegre, em Recife, em São Paulo, em várias localidades, né? Eu tive a condição, quando estava na SOF, de fazer a assessoria a esses órgãos em vários municípios, né? Mas Santo André foi uma experiência aguerrida que deixou marcas, nacionalmente falando. Se anterior à assessoria dos direitos da mulher, esta questão não era tocada na cidade, nem a cidade era conhecida por essa experiência, depois dessa experiência passou a ser conhecida. Então,
a questão de saúde da mulher foi trabalhada nas várias administrações pelo mundo afora, e nós vivemos essas experiências com troca de conhecimentos entre as diversas assessorias. Então, o programa PAISME, Programa Integral de Saúde da Mulher, ele foi uma referência em Santo André e no Brasil. O movimento feminista também era craque nessa questão, foi uma das áreas pelo qual o movimento feminista em âmbito nacional, considerando as diferenças de experiências nos vários municípios, desenvolveu. Então, a saúde da mulher foi também uma área que rendeu muitos frutos, dando continuidade à organização política das mulheres, as mulheres no movimento de mulheres e as mulheres na comunidade, uma participação intensa de mulheres no orçamento participativo, no Conselho Municipal do Orçamento Participativo e nos conselhos locais, nas regiões da cidade. E, além da experiência municipal, nós tivemos também, de maneira bastante inovadora, a experiência regional. Já na época existia o consórcio, na época da Ivete, acho que ainda não existia o consórcio, não me lembro o nome correto, consórcio entre os municípios. Intermunicipal, que a sede ficava em Santo André, e na época da minha gestão, o prefeito Celso Daniel era o presidente do consórcio. Então, nós tivemos uma inserção interessante por dentro do consórcio, foi criado o grupo de trabalho sobre relações de gênero, que tinha participação de mulheres dos 7 municípios da região, mais intensamente os municípios que eram governados pelo PT, né? E por dentro do consórcio intermunicipal, nós tivemos a chance de criar o projeto que se consolidou como a primeira casa-abrigo regionalizada do Brasil, que foi negociada por dentro do consórcio, e ela passou a existir sediada em Santo André. Com muitas dificuldades, porque nós tínhamos que convencer os 7 prefeitos a colocar orçamento, pessoal, recursos humanos e recursos técnicos dentro de um projeto regionalizado. E também a organização de um grupo de trabalho, a coordenação de mulheres que foi criada no período que a Ivete contou, ela passou a ser uma referência também para gestões, e a gente funcionava como uma rede intermunicipal de mulheres, né? Dentro desse, também os cursos de promotoras legais populares se intensificaram nesta gestão, e nós fomos vivendo a construção das políticas integradas voltadas à mulher. Eu, particularmente, vivi o desafio de ser negra, ser assessora negra dos direitos da mulher. Ocorreram várias situações que as pessoas me ligavam e combinavam coisas comigo. Aí, quando elas chegavam para ser atendida, depois de uma construção de uma agenda, as pessoas chegavam para mim, já aconteceu mais de uma vez, chegar para mim e falar: eu quero falar com a assessora dos direitos da mulher. Eu dizia: pode falar. Não, mas a assessora dos direitos da mulher. Então, não passava pelo imaginário das pessoas que a assessora dos direitos da mulher era uma mulher negra. Isso fazendo ponte aí com a questão racial, e surgiu nesse período a Negracim, e eu já tenho uma certa idade. Ela falou sua idade, Ivete, mas não falou a minha.
mas eu não vou deixar você ficar sozinha. Eu hoje tenho 60 anos, então na época de 97 tinha menos de 40, mas já tinha alguma estrada construída nacionalmente, então, tanto para a feminina quanto para a Negracim, eu sempre exerci o papel meio de conselheira, né? E trocamos muitas informações e conhecimentos. Então, Márcia está pedindo para eu finalizar, eu só quero finalizar dizendo o seguinte, tem vários pontos nevrálgicos dentro desse trabalho. Orçamento é uma questão nevrálgica, negociação da existência de programas, projetos e ações é nevrálgico, e a própria existência da estrutura. Mas existem também muitas delícias, né? Poder conviver com essa mulherada, a aguerrida do movimento de mulheres é uma das delícias. Poder construir um trabalho coletivo, assim, depois, com as experiências que eu fui exercendo em outros espaços, eu tinha saudades da equipe, o sentimento de equipe que nós tínhamos no trabalho de Santo André, a Arlete, que faz aí o trabalho com as conselheiras, era integrante da equipe que eu coordenava, Heide, espero que seria bom se ela estivesse nos ouvindo, da saudade. A Heide fazia parte, a Maraísa, né? Outras a Marilda, que está nos ouvindo, que está lá em Pirajuí, fez parte da equipe. Então, nós fomos criando um trabalho de parceria e foi muito legal trabalhar com essa equipe aí de Santo André. Eu senti saudades depois, mais tarde, convivendo em outras experiências. E, por fim, essas experiências, elas têm cortes, né? Num dado momento, o prefeito que é adepto a essas políticas não ganha a eleição, aí chega um outro que nunca ouviu falar, tudo volta parece que volta a estaca zero, mas não volta. Porque se nós não vivêssemos esse espírito de construção e a crença de que essa política é importante e deve ser a continuidade, nós não estávamos nem aqui hoje, né? Então, eu quero terminar saudando a nossa energia e persistência. E vamos ouvir a Silmara. Obrigada, Matilde. Muito obrigada. Eu gostaria de ler aqui um comentário da Márcia Damasceno, de Diadema. A Leda também está mandando um abraço para vocês, de Diadema. A Negracim surge em 1995, em Diadema. Surge a Comunidade Negra do Campanário, grupo de mulheres negras do bairro Campanário. Saudade, ministra da CEPIR. Bom, agora tem muita gente aqui mandando muitos abraços, muitas saudades. Depois eu gostaria até que vocês dessem uma olhadinha lá. A Dulce está por aqui, a Frente Regional, a Inês, enfim, tem muita gente boa e bacana aqui. E como, né, a Matilde muito bem disse, é uma delícia tudo isso, né? Bom, mas agora o pessoal quer ouvir a Silmara, né? Silmara com... Olá, gente. Márcia, abre o seu microfone. Desculpa, gente. Eu li aqui o comentário da Márcia Damasceno. Vocês ouviram? Ouviram? Tá. Então, agora eu vou apresentar a Silmara Conchão, que eu tive o prazer de trabalhar, né, junto com essa mulher guerreira, aguerrida, né? Silmara Conchão, professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de Santo André, professora de Ciências Sociais e Humanas do Centro Universitário de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina do ABC, presidenta da CESCO, Centro de Estudos
de saúde coletiva, socióloga feminista e mestre em sociologia pela USP, doutora em ciências da saúde, desenvolve pesquisas, artigos e livros com estudo na perspectiva de gênero e interseccionalidade. Coordenou grupos de trabalho de políticas de gênero no consórcio intermunicipal do Grande ABC. Coordenou o processo de criação das casas-abrigos regionalizadas do ABC no consórcio, ex-secretária municipal de política para as mulheres de Santo André, e em 2017 foi agraciada com a medalha Ruth Cardoso, conferida por unanimidade pelo Conselho Estadual da Condição Feminina, que reconheceu seus trabalhos para o fortalecimento das políticas de gênero em defesa dos direitos das mulheres na região do Grande ABC. Silmara, é com você. Obrigada, Márcia, pela apresentação. Muita responsabilidade agora, minha amiga Márcia. Eu vou falar de nós, né? De nós. Olha que responsabilidade, né? E ainda mais dessa experiência, dessa escola que eu tive, de assumir a assessoria dos direitos da mulher em final de 2001, depois da Ivete, com essa história brilhante, né? Pioneira no Brasil, depois da Matilde, com toda essa bagagem também, e esse conhecimento. Eu acho que assim, a nossa trajetória foi marcada, extremamente desafiante, e assim, ao mesmo tempo que a gente estava atuando, que a gente estava enfrentando os desafios, a nossa história foi marcada por muita coragem e muita dedicação, onde a gente construiu muito espaços de reflexão da prática. A gente executava, era pouco tempo, o tempo voava, a gente se dedicava integralmente ao projeto. Acho que a gente tem uma característica muito comum, e a gente refletia a nossa prática, e isso é muito importante, né? Os registros que vocês também deixaram, guardaram, cuidaram, isso é tão precioso. Então, em 15 minutos é impossível contar. É impossível contar, né? Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, Matilde e Ivete. No final da Secretaria de Política para as Mulheres, como a gente sabe que a gente dá um passo e retrocede, dá um passo e retrocede, ainda não conseguimos constituir política para as mulheres como uma política de Estado, eu quero dizer para vocês, a Márcia é testemunha disso, a Cris Pectol também, que nós carregamos uma carroça com materiais históricos, com essa nossa história que está sendo contada aqui, e levamos para o Museu de Santo André, para o arquivo do Museu de Santo André, porque não deu tempo da gente captar um recurso, né, adequado, que a gente pudesse trabalhar com aquele material, que a gente pudesse, assim, porque, não sem dificuldades, com todas as dificuldades e os desafios que vocês colocaram, nós somos referências, e assim, de estudos acadêmicos, nós somos referência de políticas públicas, né? E é muito importante que a gente tenha isso de uma forma organizada, para que se torne público, para quem quiser lá olhar, conferir, buscar, porque é exatamente o que foi colocado aqui. Alguma das pessoas do comentário que a Márcia leu, acho que foi o primeiro comentário, a importância da história, porque a gente vive realmente numa sociedade, num Brasil, num país do silenciamento, da não memória, e quando a história ela é contada na perspectiva colonialista, na perspectiva dos homens brancos, né? Então, o quanto é importante a nossa perspectiva para que a gente tenha, para que a gente possa deixar se constituir também numa fortaleza onde tudo que nós fizemos para que tenha sustentabilidade, para que outras gerações se apropriem, né? Então, é difícil falar de nomes de mulheres, né? Porque são tantas que estiveram conosco. E aí, eu quero fazer um parênteses, antes da continuidade nessa questão da nossa história, específica aqui da província de Santo André, né, gente? O interior de Santo André. Eu quero aproveitar para manifestar a nossa solidariedade, né, aos familiares, né, das pessoas que estão, dos 300 mil mortes pela Covid em nosso país, né, e a todas as pessoas que perderam seus empregos, suas casas, e que hoje estão passando fome.
né? Então, eu quero saudar e dedicar, Márcia, essa live às mulheres da favela, às mulheres chefes de família da favela, né? Então, é um momento muito difícil, estamos, assim, diante desse desgoverno, como você, Márcia, bem disse inicialmente, que nada faz para ajudar a população. Então, auxílio emergencial urgente, e ao contrário, né, ele contradiz o que fala, ele faz chacota da doença, ele minimiza a importância da vacina e das pessoas que estão em maiores vulnerabilidade. Isso é extermínio de uma população, minimizar uma vacina, né, perpetuar preconceitos, né, contra a mulher, LGBT, negros. Isso também é extermínio de uma população. É um genocida, sim. É um genocida, sim. Então, e o que a gente tem hoje no horizonte? Desculpa, eu tinha que contextualizar esse nosso encontro, né? A gente tem um discurso do presidente Lula, do dia 10 de março, né? Que ele deixou explícito, dentre outras coisas, a necessidade urgente, da retomada urgente do desenvolvimento do Brasil, que está estagnado, né? E que foi deixado para trás, e não só agora com a pandemia, mas no golpe de 2016, quando foi derrubado o governo da presidenta Dilma, a primeira mulher presidenta do nosso país, né? Então, agora o Bolsonaro e seus capangas, eles estão batendo cabeça lá, né, para enfrentar essa corrida eleitoral de 2022, né? O valentão, o patriarca, né? Olha o desafio que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra, né, de gênero, de raça e de classe, né? Enfim, agora para os ricos, eles foram e são ótimos, né? Isso que a gente não pode perder de vista também desse momento político que a gente está vivendo hoje, desafiante. E estamos dentro, né, de uma grave pandemia e diante de uma guerra onde diariamente 3.000 pessoas estão morrendo. E nós não podemos deixar de falar isso, senão a gente anestesia. Nós vamos nos anestesiar diante do que a gente está vivendo hoje, né? Então, e aqui estamos para contar a nossa história, né? Então, os desafios que a Ivete coloca, nos colocou, os desafios, né, Ivete? Final do século passado, eles são os mesmos, esses desafios nos perseguem e principalmente hoje, que a gente está vivendo, né, o total retrocesso de toda a nossa luta pela redemocratização no país, né? Então, eu quero saudar de novo a Arlete, que falou comigo todo esse tempo, a Márcia, né, e as outras mulheres do PLP, né, do Distrito de Capuava, a Arlete, a Lurdinha, a Lia, a Neca, enfim. Fiquei feliz demais com o convite, eu tô assim, me dá uma animação, eu adoraria estar bebendo cervejinha com vocês. E porque, assim, é um momento especial. Eu tenho umas fotos incríveis aqui, nossa, do final do século passado. A Ivete também tem um tesouro de imagens, a Matilde também tenho certeza, né? Então, além de ter vivido a partir delas que comandaram essas experiências, né, de gestão de política para as mulheres, nós éramos muito amigas, né? Nós éramos muito amigas. Essa foi a minha grande sorte, né? Então, nós éramos amigas no ativismo feminista, né? Na fundação do Feminina. Nós éramos amigas na política partidária, né? Do Partido dos Trabalhadores, do PT. Nós éramos amigas do bar. Nós éramos amigas do bar. E em casa, né? De frequentar casa, de viagens, né? E nós éramos amigas parceiras na vida, né? Então, eu fiquei muito emocionada quando vi nós três, assim, naquele material lindo que elas fizeram, que a Leti fez, que a Márcia fez, né? Isso sempre, e também, me fortaleceu muito, eu reconheço isso, né? Então, assumi a assessoria dos direitos da mulher no final de 2001, gente, 20 anos atrás. A Ivete, vereadora, né, e teve um período de presidência da Câmara, a Matilde, logo depois, anos seguintes, ministra, e eu lembro do Amadeu chegando lá, no nosso andar,
o Amadeu falou assim, com a Cida. O Amadeu falou assim, tava o Amadeu, a Cida e a Leia. O Amadeu falou assim, Silmara, você vai sentar na cadeira depois da Ivete e da Matilde, é você nessa cadeira? Então, ao mesmo tempo que eu me sentia muito fortalecida, o peso da responsabilidade era muito grande. Era muito grande, né? E eu lembro que o Celso Daniel, a primeira reunião que eu fiz com ele, nesse período, o Celso falou assim, Matilde, olha, Silmara, temos que dar uma resolutividade para a história das casas-abrigos regionalizadas. A Matilde começou, ela existe, e agora temos que oficializar esse projeto. Que depois virou, né, recebeu o prêmio, e assim, uma luta, né, Matilde? Depois que a Matilde já tinha percorrido as 7 prefeituras, fui eu lá com meu carro para falar com os prefeitos, para entrar no rateio da Casa Abrigo, porque não existia rubrica jurídica dentro do consórcio intermunicipal do Grande ABC, né? Então, com a Ivete e a equipe dela, né, eu aprendi, assim, muita coisa, mas, assim, o que ficou muito em destaque, né, nessa minha trajetória, foi a importância da organização social e política. Com a Ivete, a equipe dela, e também no Feminina, aprendi a importância das políticas públicas, né? E para as mulheres, né? Eu não entendia muito isso. Eu fui aprendendo no movimento feminista, né? O qual o partido me levou para essa experiência muito importante da minha vida, né? Tirou as minhas vendas, né? Então, além disso, da importância da organização social e política das mulheres, políticas públicas, o encontro de mulheres, que foi, assim, um marco, né, na nossa história, e era a ousadia, né, Ivete? Acho que a sua história, ela contada, ela é marcada por muita ousadia da gente pensar naquele período, e a questão do plano diretor, Ivete, que eu fui, né, com a minha equipe também buscar essa questão na assessoria da mulher, nós também atuamos com a perspectiva de gênero no plano diretor, e junto com a Maraísa, depois da Matilde, era a perspectiva de gênero e raça no plano diretor. Conquistamos prêmio por conta dessa questão do plano diretor, naquele momento, depois de 2000, acho que foi em 2004 que isso aconteceu. E eu tinha todo o apoio de você, tinha apoio da Ivete, que era presidente da Câmara, tinha apoio da Matilde, que era ministra. Imagina, né? Eu não estava num lugar estratégico de poder. Eu estava dentro de uma gerência, dentro de um departamento, dentro de uma secretaria. Então, eu tinha que convencer uma diretora, convencer o secretário, para o secretário falar com o prefeito o que a gente precisava resolver rapidinho, certo? Então, isso foi uma das dificuldades. Porque na nossa história, um marco da nossa história, nós sempre lutamos para que este lugar estivesse num lugar estratégico de poder, com status de primeiro escalão. Nós sempre lutamos por isso, né? E eu estava lá, a terceira assessoria, com todas as experiências que nós vivemos, mas eu estava lá enfiadinha numa gerência, né? A Marilda, que perpassou a gestão da Matilde, veio para nossa, a Marilda teve um papel importantíssimo. Fora outras companheiras, como a Sandra, como a Zilda, né? Sentimos muito a falta da Zilda agora, que foi, né, pelo Covid, perdemos a companheira Zilda, né? E nós tínhamos naquele momento, hoje a gente fala de SUS, vivo salve o SUS. A Maria José Stein, né, gente? O nome do nosso Hospital da Mulher, o quanto que a Matilde traz a questão da saúde da mulher, o quanto foi importante a Maria José, né, trazer para a gente, né, naquele momento também, junto com o feminismo, a luta das políticas para as mulheres, a importância do SUS, do controle social, participação. Então, a Maria José, assim, nosso maior respeito também, e tantas outras que estiveram conosco, a Raide, nesse processo da oficialização das casas-abrigos, a Dulce, que quando a gente perde a eleição, a Dulce ganha em São Bernardo, lá, o Marinho, a Dulce fica no consórcio agarrando tudo para a gente não perder, né? Porque é o tal do elo mulher, que a Ivete colocou lá na primeira gestão dela com a equipe. Nós somos o elo mulher, nós somos importantes onde nós estamos. É na Assembleia, é na Câmara de Vereadores, é no movimento das PLPs, é na universidade, Matilde. Você me falou isso uma vez, nós somos importantes onde estamos. E eu penso que isso é a filosofia do elo mulher, né? Então, nós somos o elo mulher.
né? Não importa o tempo, a gente sabe que a gente, né, a nossa luta, a Marilda lá em Pirajuí, o que a Marilda está fazendo naquela cidade? Revolucionando Pirajuí, cuidando do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, veja, o resultado dessa nossa experiência, a gente não tem condição hoje de mensurar. Poderia ser uma boa pergunta, né, para uma pesquisa que transcrevesse toda essa nossa experiência e que a gente pudesse, né, colocar como lição aprendida os desafios e os resultados. Seria maravilhoso que a gente pudesse fazer isso. Porque, não sem dificuldades, que eu sempre falo isso, nós somos referências. E eu dizia isso para as minhas equipes. Nós estamos fazendo história. Talvez hoje vocês não tenham a dimensão disso. E não tinha, porque a gente trabalhava diuturnamente, né? Então, eu assumi na gestão da Matilde, quando eu chego, entrei no computador da Matilde, da equipe dela, o quanto eu tive que estudar, que ler, para que eu pudesse me apropriar de onde nós estávamos para onde nós íamos, certo? Apareceu uma tela na minha frente, vocês estão me vendo e ouvindo perfeitamente? Acho que eu caí. Não? Não? Ótimo. Nós estamos te ouvindo. Tá, então eu vou continuar aqui, que foi só... Ótimo. Então, com a Matilde, eu quero um destaque. Eu aprendi a interseccionalidade, gênero e raça. Matilde, a gente não usava esse conceito. Você falava, gênero e raça tem que caminhar junto, a perspectiva de gênero e raça tem que caminhar junto. Olha a questão das mulheres negras, olha o universo das mulheres, as conquistas das mulheres não atingiu todas as mulheres igualmente. Então, aí quando eu falava para Maraísa, vamos junto, gênero e raça tem que caminhar junto. E a gente não tinha o conceito ainda aqui no Brasil da interseccionalidade naquele momento. E a gente já fazia políticas com interseccionalidade, políticas interseccional, né? Que hoje a gente tem bastante debate sobre isso, acadêmico, na universidade, né? As autoras, as nossas acadêmicas, as autoras, as mulheres negras, Jamila Ribeiro, Kimberly Crenshaw, Angela Davis, né? Que a gente se apega, né, nessas análises para a gente ter os indicadores muito precisos, onde está localizada a desigualdade social. Então, Matilde, eu aprendi muito sobre regionalidade, eu aprendi muito sobre internacionalização, eu aprendi muito na questão da intersecção, né, desse olhar interseccional das políticas públicas, né? Enfim, e nesse período eu tinha que dar conta do que eu e minha equipe, do que vocês vinham fazendo, mas eu tinha que ir além. Olha o desafio, eu tinha que ir além, eu tinha que terminar a história da Casa Abrigo, eu tinha que, né, dar continuidade na promotora legal popular. Quando eu cheguei, a Matilde e a equipe dela, o Manuel, a Marilda, eles tinham lançado um curso introdutório de PLPs em 2001. Nós lançamos o PLP em 2002, criamos o Fórmula Lilás, Fórum de Mulheres, né, da luta andreense. Enfim, o desafio era dar continuidade. Olha, mulheres, meu maior respeito. Quando eu cheguei, eu cuidei muito dessa história de vocês. Muito. Né? Porque eu tinha o maior respeito por vocês e as equipes que estiveram antes da gente. E o meu compromisso era dar continuidade e inovar. Né? Não inovar, era agregar ações, era ir além. Né? E aí, nesse período, a gente recebeu prêmio também por trabalhar também políticas integradas de inclusão social, gênero e cidadania nas mulheres, Santo André mais igual, e nada disso foi sozinha, nada disso, isso foi tudo com pessoas extremamente comprometidas, envolvidas na perspectiva de um governo de inclusão social, né? E a gente também teve a sorte também de aprender muito, né, com o Celso Daniel, o legado do Celso Daniel, quando ele falava para a gente o conceito de inclusão social, quando ele falava para a gente a importância da integração das políticas, tudo junto, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Então, são tesouros que a gente não pode perder de vista, e eu tenho só 3 minutos agora, mas teve um marco também nesse período, que foi um momento muito desafiante, que foi a construção do atendimento ao aborto legal em Santo André, nesse período. Então, isso foi muito forte, muito importante também, porque a gente tinha essa história de política para as mulheres, e a gente não tinha assistência ao aborto legal, enfim. Mas eram tantas coisas a mais que a gente precisava fazer,
mas não conseguimos, numa reforma administrativa, onde o governo, né, não troca, né, a política partidária. Nós tivemos uma experiência que não foi boa, né, da criação de um núcleo, né, núcleo de políticas de gênero, raça e geração e pessoas com deficiência, mas eu acho que essa experiência nos trouxe muito aprendizado em relação às políticas públicas, né, específicas para as mulheres, né, e ao mesmo tempo esse olhar interseccional que a gente tem que trabalhar, transversalizando essas ações, que sempre foi um desafio para nós, né, trabalhar com esses conceitos na prática, né, levar esses conceitos para a prática da gestão da política pública, né, enfim. Em 2008 nós perdemos a eleição, né, perdemos tudo de novo, porque muda o partido e parece que o problema da desigualdade, né, entre homens e mulheres, parece que é só, né, os partidos de esquerda que se preocupam com isso, né, e como bem disse Matilde, né, com todos os problemas que nós temos também na trajetória do PT, é um partido muito sensível às pautas, né, das mulheres, dos movimentos sociais, dos direitos humanos, né, tanto que o governo federal, em 2003, cria, né, com status de ministério, a promoção da igualdade racial, mulher e direitos humanos. Enfim, 2012, voltando para a província, por uma questão assim de discussão e necessidade da gente avançar e motivadas a avançar, lancei a candidatura à vereadora também. Não me elegi, né, apesar da gente ter tido uma campanha muito envolvente, que nós colocamos, né, a Márcia também era candidata nesse período, outras mulheres também eram candidatas nesse período, nós colocamos o Lilás na rua, né, o Lilás e o Vermelho, era a luta das mulheres em defesa das políticas para as mulheres. O prefeito, então, candidato Carlos Grana, ele ganha a eleição e se compromete com a gente, antes dele ganhar a eleição, se compromete com o movimento feminista, o movimento de mulheres, a criação da Secretaria de Política para as Mulheres. Né? Enfim, conquistamos primeira vez na história da região do ABC, segunda no estado de São Paulo, né? O governo Haddad também criou, a companheira Denise está aqui também, né? A Dulce trabalhou com a Denise, Ivete trabalhou com a Denise, outras companheiras trabalharam com a Denise também lá. O Haddad cria a Secretaria de Política para as Mulheres lá, em Negro, Direitos Humanos, e cria aqui também em Santo André. Aí, o desafio era montar a secretaria. A gente tinha o apoio da presidenta Dilma, a gente tinha apoio da ministra Eleonora Menicucci, que tinha a caneta, né, e o desejo de impulsionar organismos fortes nas prefeituras, né, então conseguimos, não sem dificuldade também, né, Cris, Pectol, Márcia, Sol, Soninha, não sem dificuldade, conseguimos montar a Secretaria de Política para as Mulheres, e outras mulheres que quiseram trabalhar com a gente, montamos um time forte, né? Onde nos 4 anos que passou voando, nós também enfrentamos a cultura machista, continuamos, Ivete, né? Os desafios eram imensos, não só fora do governo, né? Dentro do governo também, por conta dessa questão estruturante do machismo, né? Que está enraizada, machismo e racismo enraizada na nossa sociedade. Muito difícil a gente discutir política para as mulheres nesse Brasil tremendamente pautado por uma educação, né, que vai muito o contrário do que a gente idealiza e sonha em defesa dos direitos de cidadania, né, de toda uma população. Então, nesse período, nós pudemos contar também com a Beth estava na Câmara de Vereadores, então, a gente sempre teve esse trabalho junto ao Legislativo, junto ao Judiciário, né? Por quê? A Secretaria de Política para as Mulheres tinha um status de primeiro escalão, eu tinha acesso direto ao prefeito, a gente tinha acesso a juízes, a delegados, ao secretariado todo, então, tudo parecia ter oxigênio. E uma coisa que eu queria destacar desse período, já estou concluindo, me desculpem, já estou concluindo, os projetos dentro da educação, quem ama abraça, né? Então, os projetos que também foi uma inovação da Secretaria, nós conquistamos num diálogo e num trabalho imenso que nós fizemos durante 3 anos dentro da Secretaria de Educação, através do projeto Quem Ama Abraça, com formação, não dá para entrar em detalhes, mas era sim trabalhar relações de gênero
e discriminação de gênero dentro da educação, enquanto a escola sem partido estava nos pressionando aquele projeto ridículo, incabível, né, que ainda estão tentando passar boiada, né, em cima da gente, mas já foi considerado inconstitucional pelo STF, né, e nós estávamos fazendo trabalho dentro da educação, que não é nada além de trabalhar, né, o enfrentamento à violência contra a mulher na sociedade e também a prevenção, formar mentes, né, desconstruir o machismo, que é do berço, né, gente? Que é cultural, histórico e naturalizado na nossa sociedade. Ali na educação, nós tivemos a possibilidade de mostrar que não é natural, desde a creche até a educação de jovens e adultos. Gilmar era o secretário de Educação, a Aninha, que hoje é secretária de Educação de Diadema, era a nossa adjunta, e nós avançamos como nunca dentro de uma área estratégica de prevenção à violência contra a mulher. Porque a gente parece, a violência contra a mulher na pandemia, parece que a gente está atuando sempre na emergência, enxugando gelo, e a gente não vai na origem, né, que é a cultura machista. Enfim, tantas outras, e agora José também, um trabalho de masculinidade que começa com a Matilde e a gente avança, né, em toda essa trajetória, nós tínhamos oxigênio para trabalhar. Então, concluindo, são áreas sensíveis de política para as mulheres, promoção da igualdade racial, direitos humanos. Então, eu aprendi também que a perspectiva feminista ela é fundamental nessas áreas. Né? Não dá para negociar cargos, não dá para colocar isso na governabilidade, porque é um prejuízo, Matilde, Ivete, Márcia, pessoal que está aqui, é um prejuízo tremendo negociar esses cargos com pessoas que ainda não entenderam essa dinâmica de organização social tão perversa e tão naturalizada na nossa sociedade. Portanto, a perspectiva feminista ela é importante e não negociar direitos humanos nas gestões de políticas públicas. Isso é insustentável, né? Então, salve o SUS, salve as mulheres brasileiras, salve os nossos aliados que estão aqui com a gente. Sempre tivemos homens aliados, sempre tivemos. Desde a organização lá dos nossos encontros, as Tardes Lilás, Ivete, Arlete, né? Sempre tivemos companheiros aliados nessa história, e nós também temos que considerar a importância, não dá mais para... Nós temos que ir em bloco. Nós seremos a maioria, sem dúvida. É em bloco que a gente tem que caminhar e enfrentar, e nós vamos sobreviver. Só de teimosia para ver o Bolsonaro cair. E a gente retomar, né, esse desenvolvimento aí, mesmo nesse contexto dificílimo e desafiante capitalista. Mas muito obrigada, gente. É isso mesmo. Muito obrigada mesmo. E a gente não vai sair daqui sem falar um fora Bolsonaro, né? Porque eu não vou aguentar, eu não posso resistir a tanta tentação, né? Fora Bolsonaro. Bom, eu quero agradecer, gente. Nós tivemos um público muito grande e que não arredou o pé da nossa telinha. Tá todo mundo aqui com a gente ainda. Vocês acreditam, mulheres maravilhosas, vocês, né? A Dulce Xavier está aqui, a Verônica, as promotoras legais populares da Rede Nacional está aqui com a gente, a Frente Regional, eu vi por aqui também a Rosana da Negracim, eu vi a Rosana Lima, a Roseli Queirodia, enfim, está passando um monte de gente aqui. A Nildinha, que é presidenta do MDDF, né? Em um comentário aqui, né? Lembraram das aulas que a Matilde dava no Vem Maria. Você quer comentar alguma coisa sobre, Matilde? Vem Maria era um espaço de acolhimento às mulheres em situação de violência, mas que também era um espaço de formação política. E depois que eu me formei como assistente social, eu me tornei uma
assessora de organizações de mulheres, etc., depois quando eu fui trabalhar na SOF, e a formação sempre foi um braço forte nos trabalhos, né? A Arlete está falando aqui, eu perguntei para a Arlete se... Bom, depois eu comento isso, mas a formação fazia parte, sim, da estrutura do Bem Maria, e era muito bacana. Trabalhávamos com poesia, tinha o Ex Poéticos, né? Era um braço do trabalho muito interessante. A Mari Bento, ela comentou aqui, Silmara, que que tiveram muitos trabalhos com a juventude, né? Será que ela estava falando do Se Liga na Parada? Não, a Mari está falando antes, na época da assessoria da juventude. Era o Jefferson Sooma, a Mariana Bento, quando criou o Centro de Referência da Juventude em Santo André. Então, era uma política muito interessante, que envolvia a galera com grafite e tal. E a gente trabalhava, né, Mari, muito juntas. A assessoria da mulher, do idoso, Arlete. Então, era da pessoa com deficiência, né? E da juventude. E a gente juntava todo mundo, porque assim, ser mulher e ser negro perpassa por por todas as fases da vida. Então, a gente tinha uma equipe muito bacana, né? E a gente fazia grandes atividades com essa perspectiva aí de transversalizar, né? A questão das mulheres era importante para a juventude, né? E a questão da juventude era importante, a causa das mulheres dentro da juventude. Então, a gente atuava muito junto, a gente era uma tribo só. A gente tinha as especificidades e, ao mesmo tempo, a gente se fechava num bloco, sem perder a sua luta específica, né? Muito bom. Eu queria também aqui destacar a presença da Luísa, ela está no Ceará, e ela está aqui com a gente, hein? Que ela é integrante da Feminina, e ela está aqui assistindo, né, vocês, prestigiando vocês. Ivete, conta para nós. Você assumiu como prefeita, pelo menos por um dia ou não? Uma curiosidade. Diz aí para nós. Assumi por 10 dias, né? Como o João era vice-prefeito. O João assumiu no lugar do Celso e tal, e eu me tornei vice-prefeita, porque era presidente da Câmara, né? Porque nós, na ausência de vice-prefeito, eu virei a vice-prefeita caso fosse necessário. O João tirou férias, e no 8 de março eu assumi a prefeitura por 10 dias, então fui prefeita, foi a primeira prefeita, institucionalmente por 10 dias, e nesse momento eu assinei a sua boiada, Ivete. Assinei várias coisas, negócio da Casa Abrigo, chamei lá, quer dizer, tudo que eu fazer em 10 dias eu fiz. Assinei o nome da Maria José no hospital, Vem Maria, e saí para os bairros, conversando por 10 dias intensíssimos, né, e dando tudo que fosse possível para naqueles 10 dias marcar alguma coisa para as mulheres como prefeita. Foi uma honra, né, quer dizer, foi muito especial. E a grande... foi um grande momento, né? As mulheres foram todas para lá, e foi uma festa, né? Foi uma festa esse dia, foi muito bom. Bom, uma honra foi a minha, né? De estar aqui, né? Aqui com vocês, foi muito gratificante, foi muito prazeroso. As promotoras legais, a coordenação das promotoras legais do Distrito de Capoava agradece muito de vocês terem aceitado esse nosso convite. Podem ter certeza que nós vamos convidá-las individualmente, porque é muito rico e nós precisamos aproveitar mais e registrar essa história, né, que ela, às vezes, a gente precisa, às vezes não, sempre, a gente precisa revisitar essa história, porque, como a Matilde muito bem trouxe, ninguém inventa a roda, né, Matilde? Então, nós temos que resgatar essa história, revisitá-la sempre. Foi muita luta, foram muitas as conquistas, né?
é que vocês estão aí, mas aqui nesse painel, assim, tá, quando eu vejo as pessoas, tem muita história aqui, em todas essas pessoas que estão nos vendo e que estão acompanhando. E foi maravilhoso esse momento. Gratidão em nome de toda a coordenação e das promotoras legais do Distrito de Capoava. E para encerrar esse nosso momento, eu gostaria de que vocês, né, com uma única palavra, dissessem o que foi esse momento para vocês. Podem começar. Ivete. Oxe, vai dar tempo para as outras pensarem, né? Uma palavra, eu acho, uma palavra, você quer uma palavra? Não, fique à vontade. Não, porque palavra é difícil, né? Eu queria falar uma frase, né? Pode falar. Bem rapidamente. Eu acho que a nossa presença no poder público é a certeza que, embora com todos os tropeços, trazer essa dimensão feminina para o discurso do planejamento e das práticas das políticas públicas. Eu acho que é só assim que nós vamos conseguir, de verdade, usar esse termo com vontade, cidadania e democracia e respeito às mulheres. Só com a presença institucional nossa nos poderes, não tem outra forma. É isso. Matilde. Abre o microfone, Abre Matilde. O microfone. Me deu saudade. Eu não saudade como uma... assim, como se não fosse possível viver de novo. É possível gerar novas experiências a partir desse trabalho, mas saudade nós éramos muito desprovidas de medo, fomos ousadas. Da irreverência é a palavra. Irreverência. E assim, dá uma sensação de estar num lugar quentinho, um lugar que é confortável produzir, mesmo sabendo que tem desafios, né? E o Ivete, que tal um doutorado? Pronto. Publicar, publicamente agora. Os 3 momentos no doutorado. Vou pensar, tá vendo? Sai com uma palavra daqui, doutorado. Silmara? Bom, essa história de ousadia e reverência me faz pensar, né, na história, de verdade, né? De verdade, a gente está buscando fazer diferente desde Adão e Eva, né? Desde Adão e Eva, onde nos foi colocado a nossa responsabilidade, né, da origem do pecado, né? E de lá para cá, essa dominação patriarcal é um traço recorrente na nossa sociedade e por isso que nós não podemos desistir, né? Porque outras virão. Então, seguimos na luta com irreverência e ousadia. Lula 2022. E eu quero agradecer mais uma vez vocês, mas eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui. O pessoal não quer que acabe a live, tá? Eu tenho que dizer isso para vocês, tá? Tá todo mundo aqui firme, né? E um beijo no coração de todas vocês. E assim, como a Silmara muito bem disse, eu quero terminar esse momento, né? Enviando um abraço a todas as famílias que estão enlutadas nesse momento, fora Bolsonaro, e nós vamos conseguir reverter, e nós vamos construir tudo de novo, nós não vamos desistir, nós vamos sobreviver a tudo isso, e nós nos encontraremos pessoalmente para abraçar a todas vocês. Um grande abraço do fundo do meu coração. Muito abraço. E olha, muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Gratidão, mulheres. Um beijo. Samara. Tchau, beijo. Ivete, até a próxima. Tchau.
Arlete, que está aqui atrás. Cristina, Neca, Lurdinha, todas. Lindas, maravilhosas. No batidor, no Então, muito bem.